Prezados, prezadas, muito boa noite, muito boa noite. Hoje, dia 20 de 5 de 2021, 19 horas e 30 minutos. Boa noite, Bernardo, Vitor, Gabriel, Edgar, Emerson, Adolfo, Felipe, Richard e todos os prodígios. Boa noite, gente, boa noite. Espero, faço votos de que todos estejam bem. Boa noite, meu rei. Como você está? Estou bem, minha majestade. Faço votos de que Vossa Senhoria também esteja bem. Vamos lá, gente. É a luta, né? Bom, na aula passada a gente falou sobre o conceito. Nós começamos a falar sobre racionalidade humana. E o primeiro, né, a gente escolheu para inaugurar esse debate a rixa entre Thomas Hobbes e René Descartes, né, que partem de pontos de vista antagônicos. Né? E hoje a gente continua estabelecendo aqui esse mesmo ritmo, né, uma dicotomia, e hoje a gente vai falar de John Locke e a ideia de tábula rasa e o René Descartes e a ideia de fantasma na máquina. Então, só relembrando um pouco, né, do que a gente conversou na aula anterior para a gente confrontar durante essa aula. Na aula anterior, o primeiro, né, Thomas Hobbes, ele vai travar um conceito de natureza humana ancorado no pessimismo, ou seja, para ele não há nada tão ruim como o ser humano, então você não pode esperar absolutamente nada dos seres humanos de forma geral, que não a traição, que não a violência, que não a injustiça, né? E nessa conjuntura ele vai julgar o ser humano como ruim por natureza, mas não exatamente aquele ruim desvairado, né, que, enfim, tortura pessoas, exato, enfim, esse negócio que ele tá magoado, assim, gente, imagine, sei lá, você viaja no tempo, você dorme, viajou no tempo e acorda lá na época do Thomas Hobbes, e a sua família lá da época vem e fala: olá, Emerson, olá, Bruno, olá, Tiaguinho, vamos lá fazer o nosso piquenique. E o piquenique, na verdade, é você ver pessoas sendo crucificadas, sendo queimadas vivas. Ou seja, é como se fosse um convite para você ir num snuff movie, mas sem o movie, não é só o snuff da situação. Enfim, não devia ser fácil, né? Você falar, não, as pessoas são boas, né? Enfim, eu acho que era difícil você pensar, né, de maneira diferente. E aqui tinha um negócio que era muito bem claro. Ele estava fazendo uma defesa da monarquia, né? Porque ele falava: nossa, o ser humano é horrível, se não tiver um juiz imparcial, vai ter uma guerra de todos contra todos. Por isso, a melhor solução do mundo é você colocar aqui um ditador terrível, né, que tire a liberdade das pessoas, porque assim elas não podem fazer o mal. Nossa, que solução brilhante, né? Meu Deus. E pergunto, né, essa brilhante solução deu certo em algum lugar? Vocês conhecem alguma ditadura? Fala, não, ali não tem violência, né? Ali, eu creio que a relação é talvez invertida. Aliás, aqui se a gente comparar, né, os regimes totalitários, né, eles vão ser regimes mais violentos, ou melhor, as pessoas vão reproduzir comportamentos mais violentos do que as que estão em países democráticos. Então, enfim, mas é interessante a gente pensar que Thomas Hobbes estava certo no sentido de que o conflito humano é universal ao ponto da gente ter que ter em todo lugar instituições que são feitas para punir as pessoas. Isso eu acho interessante. Essa é uma lógica universal e isso é verdade. Do outro lado, Jean-Jacques Rousseau vai argumentar algo oposto. Ele vai argumentar que o homem é bom por natureza, mas ele também força a barra, né? Primeiro, o homem é bom por natureza. O que isso quer dizer? Algo, né, que aconteceu há sei lá quantos mil anos atrás, em um momento hipotético onde as pessoas viveram sozinhas.
volto a perguntar para vocês, gente, se vocês pegarem o pior maníaco do mundo, né? Sei lá, como foi, sei lá, nos Estados Unidos, Sam Little, Ted Bundy, ou aqui no Brasil, sei lá, o Maníaco do Parque, né? Você pega esses caras e você coloca cada um deles em uma ilha deserta e deixa eles por 30 anos. E eles não fazem mal a ninguém, porque não tem ninguém a fazer mal. Eu pergunto, isso fez desses caras pessoas boas, né? Claro que não, né? Enfim, aí talvez uma forma, né, de você justificar. Aliás, né, até se a gente pensar, o bem e o mal ele pode ser circunstancial em muitas ocasiões. Por exemplo, matar alguém pode ser algo bom em um determinado contexto, uma forma de você evitar, por exemplo, que outras pessoas morram. Enfim, ele vai falar, né, de um mundo onde o indivíduo, só com a natureza, com as suas habilidades, a sua vontade, consegue prover as suas vontades. Ou seja, sei lá, o cara tá com fome, ele mata um coelho, assa o coelho e já faz uma sunga lá com aquela pele de coelho. O cara precisa dormir, se enfia lá numa caverna, enfim, ele vai. E nisso ele não está entrando em conflito com ninguém, mas ele não vai topar essa vida ruim para sempre, ele vai querer algo maior, e para ter algo maior, ele precisa se relacionar com outras pessoas, né? Então eu tenho que juntar, fala aqui, galera, que tal a gente sair desse negócio de morar em caverna e a gente construir mansão para a gente ficar patrão? Bora, né? Aí o Bernardo trabalha, Clisman trabalha, Emerson trabalha, eu só olho, né? E depois eu vou lá e divido, falo, ó, gente, essa parte aqui do que vocês colocaram aqui, o videogame, essa sala, essa cozinha, isso aqui é tudo meu, e vocês ficam naquele porão ali nojento, que não está construído ainda. Ou seja, nesse momento, você tem duas coisas: a propriedade privada e o conflito, né, que vai ser gerado pela desigualdade. Enfim, o que tem de bom e de ruim? Eu acho que de bom, a ideia de que a desigualdade é um vetor da violência. E isso é amplamente corroborado pela literatura jurídica, pela literatura social. Enfim, não precisa ser um grande gênio, né, para refletir nesse sentido. Agora, o que é ruim é você crer que todas as pessoas elas são boas, desde que não haja desigualdade. Eu acredito que mesmo em sociedades ultra igualitárias, né, que seja tudo distribuído, o cara vai brigar também, seja sei lá, por relacionamento, as pessoas brigam por qualquer coisa, né, vai precisar de algo como desigualdade, né, para você ter conflito. Enfim, deixa eu compartilhar a tela. Então, resolvido esse dilema, não conseguimos dizer se os seres humanos são bons ou ruins. Então, ao invés, né, de elucidar mais as questões, eu vou bagunçar um pouco mais. Então, hoje, né? Aliás, esqueci de liberar aqui. Hoje nós trabalhamos com René Descartes e John Locke. John Locke vai dizer que os seres humanos eles não são ruins por natureza, eles não são bons por natureza, na verdade eles são vazios, eles não são absolutamente nada. Eles são constituídos a partir das suas experiências apenas, né? Como aquela massinha de modelar que você faz ela virar, por exemplo, sei lá, um monstro de marshmallow. E o René Descartes vai dizer que os seres humanos eles não são bons, eles não são ruins, eles não são vazios, aliás, eles nem são humanos, né? Uma única unidade, né? Na verdade, para o René Descartes, os seres humanos eles seriam uma unidade dupla, né? Formada por mente, uma unidade física ou melhor, uma unidade metafísica, né? Ao qual ele vai atribuir ao espírito, e o corpo, né, uma unidade física que seria, por sua vez, a marionete da mente. Gente, não custa, eu sei que vocês não assistem, mas não custa lembrar, um videozinho em material de estudo, gravei um videozinho massa, 10 minutinhos, destrinchando todas as questões que a gente vai debater aqui hoje. Enfim, faço aquele pedidinho, né? Então, antes
terminamos a aula, antes de responder a questão de frequência, dá um look aqui no videozinho, deixa aquele comentário, aquela curtida, que já vai ser bom demais. Bom, então, o primeiro argumento do John Locke, que é o primeiro autor que a gente vai trabalhar, é que os seres humanos, eles não são ruins, os seres humanos, eles não são bons, os seres humanos, eles não são absolutamente nada. A grande missão, né, de John Locke era estabelecer um antagonismo, né, tanto em relação às ideias de Rousseau, as ideias de Hobbes e também ideias que vieram anteriores, né, como as ideias de Platão, que de alguma forma vão entender que existe uma natureza humana, uma inclinação, por exemplo, a ser ruim, uma inclinação a ser bom. John Locke vai dizer que não existe nenhum tipo de inclinação. Repito, John Locke vai dizer que não existe nenhum tipo de inclinação. John Locke vai dizer que a mente humana é uma tábula rasa, né? A tábula rasa, traduzindo aqui, seria uma lousa em branco. Ou seja, a mente seria como uma folha em branco. Se a gente olhar para uma folha em branco, como que ela ganha conteúdo? A partir do momento que uma impressora vem e imprime alguma coisa nela, ou a partir do momento que você escreve em um papel. O argumento de John Locke é o mesmo. É o mesmo. A mente é uma folha em branco e só a partir da impressão é que o indivíduo passa a se constituir como alguma coisa. E essa impressão é tirada por meio da experiência. Deixa eu cruzar para mim aqui, deixa eu tirar um pouco esse slide aqui. Tem alguém hoje aqui disponível para ser o meu... Eu ia falar cobaia, mas cobaia não tem nada a ver. O meu ajudante. Seu Clisma, que seria o... Diga, vai. Fala, Vitor, tudo bem? Tudo bem. Vitor, como que você está hoje? Da mesma forma que eu tava ontem, pobre. Isso é bom ou ruim, Vitor? Depende do ponto de vista. Perfeito, perfeito. Vitor, você gosta de computadores? Gosto. Que pergunta, né? O cara tá lá no curso, né? Mas às vezes, né? Às vezes o cara escolhe sofrer. Você sabe programar, Vitor? Não, por isso que eu tô aqui. Pronto. Mas você gosta disso? Sim, Se você gosta de programar, você tem um computador? tenho. Se você gosta de programar, tem um programador não, tem um computador, e gosta disso, por que você não sabe programar? Sei lá. Na verdade, é uma pergunta bem interessante, porque na verdade eu já fiz um cursinho e eu aprendi como o básico de programar. Então, tipo, eu tenho uma lógica, porém, se você me perguntar se eu lembro de tudo que eu aprendi, eu vou dizer que não, porque eu não pus em prática. Gostei. A gente está se entendendo agora. O Vitor, eu pergunto, se hoje eu te encontrasse na rua, fala, Vitor, tudo bem, cara? Vitor, eu quero largar essa vida de filosofia, de ciências sociais, quero me tornar um programador. Pergunto, Vitor, o que você ia sugerir para mim? Ué, eu ia falar pra você que você tem que fazer o que você tem vontade de fazer, né? Vitor, pelo amor de Deus, você parece a minha mãe dando conselhos. Qual é, Vitor? Não, uma dica prática. Vamos supor que eu falo, Vitor, eu quero que você seja meu coaching de programação. Tá aqui, eu tô te pagando. Vitor, qual que é o primeiro passo que eu devo seguir para me tornar um programador? Primeiramente, você precisa se matricular ou num curso ou numa faculdade para isso, né? Porque eu não sou professor e nem sou formado para isso. Mas já que você insiste em me contratar, eu preciso de dinheiro, então tá bom. Aí você vai me aconselhar a fazer aqui uma matrícula na Uniandrade.
E vai Exatamente. pedir para eu dar o seu documento lá para você ganhar um desconto. Ou muito bem. Mas eu pergunto, tudo bem, entrei na faculdade e tal. Pergunto, Vitor, será que todos que passam pela faculdade de ciência da computação e análise de sistemas vão se tornar um garoto, eu ia falar um garoto de programa, que viagem, Garoto de PG? não, vão se tornar um programador, vão se tornar um brilhante programador? Não. Não. E o que vai diferenciar aquele que se torna um brilhante programador daquele que não se torna, apesar de ambos estarem no mesmo lugar, tendo a mesma influência? Eu acho que isso depende de cada pessoa, de cada situação e de cada oportunidade, né? Não digo do curso, mas tipo do que se passa por trás daquela pessoa e da vida daquela pessoa. Então, tipo, tem pessoas que têm problemas pessoais, pessoas que trabalham, tem pessoas que têm mais tempo do que outras, tem pessoas que se empenham mais do que outras, tem pessoas que têm oportunidades melhores do que a outra, em questão de, tipo, currículo, de conhecer contatos, isso. Então, acho que é isso que, tipo, movimenta a pessoa para onde ela quer ir. Não, você falou várias coisas interessantes aqui. Eu tô processando e eu concordo com elas, com essas coisas que você disse. O, pensando aqui para o hoje seria mais difícil você aprender algo que você gosta ou algo que você tenha oportunidade de entrar em contato? Eu posso te dizer que, em termos, seria mais difícil eu aprender algo que eu gosto, porque eu estou vivendo isso no momento. Eu estou nesse curso porque é uma oportunidade de crescer, mas o que eu realmente queria estar fazendo é psicologia. Fale mais sobre isso, Vitor Daniel Gonçalves. Ah, é porque, tipo, esse é um curso que é algo que eu gosto. Eu gosto de computador, eu sempre gostei, sempre me interessei por programação. Só que psicologia é uma coisa que eu quero fazer, nem que seja com 50 ou 60 anos. Então, tipo, é um desejo que eu sei que eu vou realizar lá na frente, mas não é o essencial no momento. No momento, eu preciso de algo que vá me levar para frente, que possa, sei lá, nem que seja um trabalho do mínimo, mas eu sei que possa me garantir alguma coisa, entende? Então, é mais uma necessidade do que uma realização, mas também se encaixa em realização. Porque tendo isso, provavelmente eu possa ter uma realização, o que para atingir o que eu quero lá na frente. Então, tipo, é uma mistura de coisas que eu preciso ter no momento, entendeu? Mas não necessariamente o que eu gostaria de estar fazendo, 100%. Mas não deixa de Percebe, ser algo que eu gosto. percebe, Vitor, que a gente está quase fazendo uma terapia aqui, não? Normal, Não, pessoas que falam comigo acabam fazendo sempre uma terapia na conversa, não, normal. mas eu estou gostando bastante e eu vou aproveitar e fazer até uma propaganda aqui para você. Eu acho, Vitor, na minha opinião, que psicologia e informática são duas áreas que têm tudo a ver e a gente vai chegar a um momento, esse momento já está chegando, ou onde os psicólogos vão ter que aprender a programar, ou os programadores vão ter que aprender psicologia, por diversas razões, não só pela questão do aprimoramento das inteligências artificiais, mas também pelo que hoje se entende como psicologia, que já passou também a ser um processo digitalizado. Nós temos hoje nos Estados Unidos várias empresas trabalhando na elaboração e, enfim, na comercialização já de aplicativos de terapia. A maioria baseada em terapia cognitivo-comportamental. E são equipes interdisciplinares, né, que fazem isso. Né? Você tem programadores de um lado, psicólogos do outro. Acho que são duas áreas que têm tudo a ver
E, enfim, a minha área de doutorado é a psicologia, né? E, aliás, agora entra o meu jabá. Eu estou fazendo aqui um evento na Uniandrade, vai ser em junho, chamado Join Psis, a Jornada Internacional de Psicologia Social. Eu trouxe professor de 10 países diferentes na faixa, aqui na Uniandrade. Eles vão estar aqui na Uniandrade, né? Vão estar cada um palestrando em suas casas, né? Digital. E, ó, vou deixar aqui o link. Só se inscrever lá, Vitor. Você vai ser muito feliz. Ou de graça a inscrição, certificado internacional de 40 horas e vai entrar em contato com muitas temáticas diferentes, dentre elas várias que falam da digitalização das relações sociais, né? Que é um dos campos emergentes dentro da psicologia. Mas voltando aqui, vou tentar ser um pouco mais objetivo, que eu acho que eu viajei demais aqui. Vitor, vamos supor que você queira ser um esportista. Agora, sonhe com isso. Que esporte seria esse? Vôlei. Vôlei. Eu acho que tem um grande jogador de vôlei emergindo nesse momento. Pergunto, Vitor. Meu Deus. Vitor, eu pergunto, de agora em diante, o que você faria na sua vida para se tornar um grande jogador de vôlei? Olha, eu acho que eu, como um grande atleta, né, que quero conquistar as quadras de vôlei, eu tenho desempenhado a minha vida desde então respirando vôlei, né? Como eu já tinha te falado antes, todas as manhãs, quando o sol nasce, eu vou diretamente para as pistas de vôlei, né? Como tem essa pandemia, agora eu tô tendo que treinar contra a parede. É bem complicado porque ela não toca de volta, né? É só aquele... Exatamente. Então, assim, muitas vezes quando eu corto, ela corta diretamente para mim, é meio violento, assim, o treinamento. Mas eu tenho tentado entrar em contato com alguns agentes também, mas é bem complicado porque, como eu te falei, né, nesse meio dessa pandemia, eu tenho que estar tentando mostrar meus vídeos jogando, mas às vezes trava, às vezes eles não conseguem ver exatamente o que eu estou fazendo. Mas assim, eu já pensei na ideia de um vôlei online, quem sabe, não sei, né? Mas eu tô tentando, não vou desistir do meu sonho. Não, mas, Vitor, eu gostei muito da sua pistas de vôlei, eu gostei dessa eu fiquei imaginando o Vitor, assim, o sol batendo e você dando aquele saque que é o jornada, sabe? Que a bola sobe, sobe, e que a pessoa vai olhar para a bola e a vista até ofusca, né? Porque tá o sol, ela tá muito alta. Mas você tocou num ponto importante, que apesar de ser pandemia, apesar de você não poder interagir com outras pessoas nem no vôlei, você treinou. E esse é o fundamento do pensamento do John Locke. O John Locke ele vai dizer que não existe nenhum conhecimento de que vem de fábrica e nenhuma habilidade que vem de fábrica. Tudo isso tem que ser treinado, tudo isso tem que ser aprendido. E a base disso é a experiência. É a partir da experiência que você adquire o conhecimento. Segundo Locke, ou seja, se você quer ser um grande jogador de vôlei, tem que jogar vôlei. Se você quer ser um grande programador, vai parecer estranho isso que eu vou falar agora, mas tem que fazer programa. Né? Se você quer ser um grande skatista, tem que andar de skate. O que a gente pode tirar de bom e de ruim dessa argumentação? De fato, se a gente imaginar coisas especializadas, por exemplo, como linguagem de programação. Eu pergunto, Vitor, você acha que em algum lugar do Brasil ou do mundo está nascendo uma criança que já nasce com toda a linguagem de C++ na cabeça, Python, HTML? Você acha que essa pessoa existe? Depende do cientista que está criando o Frankenstein, né? O Vitor é extremamente criativo, eu sabia que havia uma resposta dessa. Depende do Frankenstein, mas a maioria não, né? Então, conhecimentos especializados você tem que entrar.
em contato de maneira geral. E a gente pode imaginar o seguinte, Vitor, você já fez trilhas no meio do mato? Já. Você falou desanimado, Vitor. Eu senti o A desânimo. felicidade na minha voz. Nossa, já fui para ser picado horrores no meio do mato. Eu amo. Nossa, sujar meus pés na lama. Eu amo, eu amo. Vitor, Vitor, a gente tem que fazer um stand-up junto. Então, Vitor, perceba o seguinte: quando você está lá andando na trilha, tem um matinho que nasce na trilha, né? Mas quando você pisa em cima do mato, esse mato morre, né? Enquanto mais você passa na trilha, mais fácil fica percorrer ela. Concorda comigo? Você vai um dia, por exemplo, passou com o facão ali, super feliz. No outro dia que você vai, já está um pouco mais fácil. No outro dia, mais fácil. Você concorda comigo, Vitor? Concordo que a trilha só existe porque alguém fez ela, né? Exatamente. Exatamente. Essa é a analogia. E John Locke vai dizer, né, nessa circunstância, que a experimentação é uma forma de você construir uma trilha, mas uma trilha mental. Né? Se nós imaginarmos como um momento que nós vamos aprender uma nova coisa, como, por exemplo, dirigir, e é a mesma base de aprendizado, inclusive, das máquinas, né, do machine learning. O cérebro ele tem que se ajustar. Ou seja, algumas células, que são as células fusiformes, elas mudam de função para se adaptar ao dirigir. Porque se a gente imaginar o ato de dirigir, ele é muito complexo. Né? Você tem que fazer várias contas, né, sobre velocidade, sobre ângulo, você tem que ter uma noção espacial. Mas, né, se nós formos pensar... Você dirige, Vitor? Dirijo. Ou quando você está dirigindo, você fica conscientemente fazendo contas? Agora eu estou a 60 km por hora, acho que o da frente está a 71. Você fica fazendo essas contas conscientemente? Depende. Depende de Depende da nada, Vitor. loucura. Na verdade, é que quando você tá sozinho dentro de um carro, tudo acontece, né? Tudo acontece, é Já, verdade. já existiu um momento em que eu esqueci que eu tava dirigindo, eu só tava dirigindo ali. Já teve momentos em que eu esqueci como se dirigia. Então, tive uns minutos de desespero. Meu Deus do céu, agora eu freio, agora eu acelero, agora eu mudo. E, tipo, já fazia o quê? 2, 3 anos que eu dirigi. Então, não deveria ter esse desespero, entendeu? Então, assim, depende do meu estado mental ali naquele momento. Mas Perfeito, perfeito. normalmente não, normalmente a gente só faz, tipo, quando eu percebo a diferença entre o meu eu de 18 anos e o meu eu de agora, se pegar um carro, é que quando eu tirei a carteira eu ficava, eu tenho que fazer isso agora, eu tô ouvindo, que com o tempo virou algo automático. Isso, mas era isso mesmo que eu queria falar. Comigo também. Quando eu fui aprender a dirigir, uma coisa que eu nunca lembrava era a seta. Aliás, eu acho que isso é comum aqui em Curitiba, talvez. Então eu sempre ficava pensando, puta, é hora de virar, tem que dar a seta. A marcha, eu também me atrapalhava, principalmente quando era terceira para quarta, era uma coisa que eu tinha que pensar. E hoje eu não penso em absolutamente nada. Eu entro no carro, e eu tenho, às vezes, como você disse aqui, né, quando nós estamos sozinhos, eu tenho momentos mentais bem doidos, assim, né? Eu acho que, enfim, só de trabalhos acadêmicos, eu já estruturei, sei lá, uns 20 dirigindo, e isso mostra que você se tornou mais habilidoso, né? Quanto mais você consegue executar uma atividade complexa sem ter que refletir sobre ela, isso denota aprendizado. Isso é o aprendizado, né? E uma coisa que eu queria incluir também nessa questão de dirigir, por exemplo, da mesma forma que um computador, um teclado, um carro, um celular, tipo, por mais que o carro ele tenha as mesmas funções em muitos outros que são parecidos, você conhece o seu carro. Sim, Se você sim. for pegar outro carro, você vai ficar tipo, meu Deus, né? É um barulho diferente, uma movimentação diferente, o volante é diferente. Quanto vai ter outra pessoa que vai falar que é tudo igual, da mesma forma em que, tipo, eu tenho meu teclado aqui, eu digito sem olhar. Mas se eu for no teclado de outra pessoa,
vai ser como se eu fosse um idiota, tipo, um velho, exatamente, num dedo só, e tipo, então acho que é treino e também, tipo, você perceber os sinais, tipo, o meu carro, ele faz esse barulho quando ele vai chegar, então, tipo, é treinamento em conjunto, dependendo da coisa, da Perfeito. situação. Mas é exatamente isso. A mente ela tem uma forma complexa de trabalhar, né? Se nós pensarmos, primeiro, a mente ela é como um computador, na verdade. Primeiro, ela tem que receber informações. Como, sei lá, num computador, por exemplo, as informações elas entram pelo teclado, entram como eu estou fazendo aqui pelo microfone, pela câmera, pelo, como chama, o mouse, né? Agora, no nosso caso, essas informações elas entram pelos olhos, né, pela visão, pela audição, pelo paladar, pelo tato, pelo olfato. Nós processamos essas informações, geramos respostas. Né? As respostas elas são as nossas ações. O John Locke ele vai dizer que nós só conseguimos gerar algum tipo de resposta, ter algum tipo de conhecimento a partir do momento que a gente experimenta a coisa, a partir do momento que a gente vive a coisa. Enfim, e como tudo que a gente conversou até aqui, eu apontei um certo e um errado, um lado positivo e um negativo, esse pensamento também tem. Primeiro, como positivo, ao meu ver, aliás, tem uma conta, Vitor. Vou fazer uma pergunta para você. Eu tenho medo que você me responda com sinceridade, mas eu pergunto, Vitor: existe algo que você gostaria muito de aprender? Uma habilidade, sei lá, falar alemão, esquiar, sei lá, pular de paraquedas. Existe algo assim que você fala, não, isso eu queria muito aprender isso. Mas essa questão de aprender, eu teria que passar pelo aprendizado. Ou você está me fantasiando que eu simplesmente escolheria e pum, eu aprendo? Enfim, estou conjecturando aqui, algo que você gostaria. Ah, sei lá. Eu acho que eu quero aprender a viver. Ah, Tem Vitor, manual? Tem manual? Vitor, você tá muito a minha mãe. Eu vou te apresentar, Dona Marta Pérez, e adorar você, Vitor. Eu acho que ela até te adotaria como filho. O... Vamos imaginar, por exemplo, idioma. Você fala outro idioma que não o português? Não. Na verdade, não, né, é como sempre me perguntam, né? Você fala, você sabe, você entende? Eu entendo. Eu falo, não falo. Você consegue ler inglês? Consigo, mas não é sempre que eu entendo, sabe? É porque eu Sim. tenho muita dificuldade de aprender. Essa é a minha questão. Tipo, o TDAH, ele é bem complicado porque eu percebi que eu tenho há pouco, não faz muito tempo. Então, Uhum. por muito tempo, eu me crucifiquei por não aprender. Então, eu me considerava uma pessoa lerda, meio burra, digamos assim. Vamos ser as palavras chucras mesmo. Tipo, eu me considerava meio burro. Uhum. Então, tipo, faz acho que 1 ou 2 anos que eu fazendo a terapia, eu indo, tendo o diagnóstico, então eu tô tendo que me adaptar e ver. Então, tipo assim, eu nunca tive um bom ensino. Para mim era tudo sempre muito difícil. Então, tipo, era sempre o meu mundo esquisito e estranho. Então, tipo, eu nunca consegui aprender. Sempre tive muito medo de errar tipo, ao mesmo tempo em que eu aprendia, no outro dia eu já esquecia, então era sempre muito frustrante. Então, é tipo, o que eu sei é do que eu assisti, do que eu ouvi, então, tipo, sempre foi muito do meu mundo. Então, tipo, eu não posso dizer que eu sei, mas eu também não posso dizer que eu não sei, entende? Tipo, é muito confuso. Assim, Vitor, eu não vou entrar muito nesse assunto em específico para não fugir tanto, Hum? mas assim, na sociedade ocidental,
existe uma tendência de nós normatizarmos tudo, inclusive os estados mentais, e isso inclui nós patologizarmos tudo, né? Encararmos tudo que foge, que entra num desvio padrão como ruim. O TDAH, na maioria das sociedades ocidentais, nos países evoluídos, enfim, que fazem, né, testes mais avançados, ele se correlaciona altamente com criatividade e com cargos de alta liderança, com cargos de chefia, né? E eu digo para você, se nós, aliás, eu participei de vários congressos para discutir isso. Hoje, né, existe uma probabilidade das máquinas tomarem empregos humanos, e não apenas emprego de operário, né, de você, operário, né, de fábrica, né, de robô, mas Sim. emprego de colarinho branco, né, emprego de inteligência, né, de você programar, de você escrever um texto jornalístico, de você, sei lá, né, elaborar um negócio, tal. E quando a gente olha para as máquinas, de maneira geral, e compara com o ser humano, ela é boa, ela é melhor em tudo, né? Ela é melhor em lógica, ela é melhor em organização, ela é melhor em tudo, menos em criatividade. Menos em criatividade. Ela só faz o que você programou ela para fazer, né? Exato. Em algum momento, enfim, isso a gente vai discutir aqui com o próximo autor. A gente vai transcender essa barreira e as máquinas vão aprender em um outro nível, vão aprender a criar, vão ser criativas, ou seja, vão analisar os dados para tomada de decisões diferentes do que a gente está imaginando. Evidentemente que nesse momento a gente vive um risco até existencial, porque as máquinas podem simplesmente não concordar de viver, né, sobre o subjugamento humano, né? Sim. Enfim, então eu gostaria que isso você pegasse como um toque pessoal para você, a criatividade. Use isso em seu favor. Hoje, principalmente no âmbito da tecnologia, as grandes inovações, elas derivam da criatividade. Porque criatividade, inovação, na verdade, não é você inventar roda de novo, mas você dar funcionalidade diferente àquilo que já existe. Entende isso? Sim. E para isso você precisa ser criativo, e os criativos geralmente eles pensam fora da casinha. Enfim, é um criativo falando para o outro. Então, gente, só retomando aqui o pensamento, o Locke ele vai entender que você só aprende com experiência. Enfim, e o que eu trago de positivo aqui? De um lado, a gente sabe que quanto mais a gente faz uma coisa, melhor a gente tende a ser nela. Aliás, aqui fica uma dica. Se você quer ser muito bom em algo, existe aqui um senso comum. Faça esse algo por 10.000 horas. Ou seja, você quer programar, programe por 10.000 horas. Se você quer voar de avião, pilote por 10.000 horas. Enfim, é uma lógica. Eu dou um exemplo aqui, o esporte. O Vitor escolheu o vôlei, mas vamos imaginar, Vitor, a ginástica olímpica. Sabe aquela que o cara corre, o cara pula, o cara não sei o que e tal. Já viu como aquilo é cansativo? Cansativo e dolorido, né? Cara, é brutal. É brutal. Aqueles caras, eu digo, tanto os meninos quanto as meninas, eles são verdadeiros ogros mesmo, assim, misturado com balé. Força extrema, mas com movimento com estética, né? É isso que eu ia falar, ele só não é mais silencioso do que a dor física do balé, né? Então, né, é uma coisa extrema, né? E eu vi uma vez uma entrevista do Daniel Hipólito dizendo o seguinte, que ele treinava, né, já faz tempo já essa entrevista, que ele treinava em média 8 horas por dia. Imagina ficar 8 horas por dia fazendo aquele troço lá. E a hora que ele sentia que os músculos, né, já estavam já todos moídos, tal, ele ia para casa, né, saía do ginásio, ia para casa dele, e ele fazia uma espécie de uma meditação, aonde ele se imaginava fazendo aqueles
mesmos movimentos que ele estava fazendo no ginásio. As mesmas coisas que ele estava fazendo no ginásio. E a neurociência, ela mostra o seguinte, Vitor, quando você faz isso, por exemplo, se imagina fazendo um movimento, para o cérebro é quase a mesma coisa do que fazer. Ele tem que recrutar quase que as mesmas áreas, ou seja, é uma forma de aprendizado, né? Hoje, por exemplo, muitos pilotos de Fórmula 1, aliás, isso se tornou ainda mais comum agora, né, na pandemia do do coronavírus, os pilotos de Fórmula 1 passaram a treinar em simulador, né, de digital, né, um jogo, né? O simulador é um carro? Não, não é um carro, mas as áreas mentais que você tem que recrutar, né, para fazer aquela movimentação no simulador são quase as mesmas, né, da vida real. Por isso aquilo funciona como um treino, por isso aquilo funciona como uma forma de aperfeiçoar. Agora, Daniel, eu pergunto para você, imagine o Daniel de 5 anos, o Daniel... Quantos anos você tem, Daniel, por mal que lhe pergunte? Tenho 26. O Daniel de 5, de 6, o Daniel de 6, o Daniel 20 anos depois, com 26, e o Daniel com 86. Imagina que esses 3 caras, eles entram junto numa escola de inglês, para aprender inglês. Eu pergunto, qual Daniel você acha que... qual Vitor Daniel você acha que aprenderia primeiro inglês? O de 86, o de 26 ou o de 5? Eu acho que por conta da experiência e da questão de consciência, eu diria que o meu eu mais velho teria mais consciência para aprender, mas não por mais facilidade, porque seria um pouco mais difícil. Porque dizem que crianças têm mais facilidade para aprender as coisas novas. Sim, então, eu já diria o contrário. Seria, apesar de você falar, não, eu sempre tenho dificuldade de me concentrar, tal, um Vitor de 4 anos, ou 5 ali no máximo, ele nem precisaria ser ensinado formalmente o idioma. Era só você ter entrado em contato com outros falantes, assim como você aprendeu o português. Sim. Você teve que ficar se matando na escola para lembrar as palavras? Não, você ficou em contato com outros falantes, e às vezes esse falante não era nem humano, às vezes eu imagino que esse falante era até a televisão, e você aprendeu. Concorda com isso? Sim. Então, Vitor, é aqui que entra, ao meu ver, um argumento interessante contra o Locke, porque ele vai dizer o seguinte, que todo mundo que viver a mesma experiência vai ter o mesmo aprendizado. E assim não é, né? Se a gente imaginar o que é aprendizado, a gente pode imaginar que o cérebro é como se fosse uma janela que vai receber coisas, conhecimentos, que vão entrar por todos esses canais que eu falei aqui, os periféricos, né? A visão, tal. E perceba que, conforme o tempo vai passando, essa janela ela vai diminuindo. É o momento onde você mais aprende é quando o cérebro ainda está em construção. E isso gira até mais ou menos 12 anos de idade. Depois, você vai aprendendo cada vez menos, porque o seu cérebro, o seu hardware, na verdade, ele passa a trabalhar de forma menos eficiente, né? Porque quando você é exposto a alguma coisa, sei lá, que você precisa raciocinar muito, tal, é como se fosse uma musculação, sabe? Você está destruindo o músculo, né? Nesse caso o neurônio, né? O esforço. E você precisa passar por um processo depois que é homeostase, né? Que aquilo é reconstruído. Quanto mais velho a gente fica, pior fica essa homeostase, né? Tanto é que a velhice vai se correlacionar, né, com Alzheimer, com demência, que é justamente perda da funcionalidade, né, do processo de homeostase. Então, por várias condições diferentes, né, seja pela individualidade biológica, por exemplo, eu não sei se você já ouviu falar, Vitor, de uma condição que se chama Savant. O Savant é um tipo de autista. Você já ouviu falar nisso? Talvez não pelo nome. Então, vai ser como se fosse aquele seriado Good Doctor. Sabe qual que é? Ok, uhum. Então, um Savant, ele vai ter uma dificuldade
extrema com contatos sociais. Não consegue, por exemplo, dizer oi, não consegue, sabe, ser socialmente harmônico, né, minimamente agradável, mas Ele o não sav... sabe diferenciar a ironia, piadas e essas coisas. Imagina que você é o Savan. Eu chego, Vitor, cara, ontem eu fiquei de ponta cabeça, de tão bêbado. Então você vai imaginar eu. Literalmente imaginar você de ponta cabeça, bêbado. Exato, exato, exato. Que visão do inferno, mas seria como se fosse aquele mundo de Bob. Não sei se você já ouviu falar, um desenho antigo. Sim. Era o Bob, ele tinha exatamente isso, né? Aliás, o Bob era como se fosse um autista, né? Mas, por exemplo, existe um savant nos Estados Unidos que ele sabe dizer exatamente o dia da semana para qualquer data que você disser para ele. Então, se você falar, por exemplo, dia 13 de março do ano 2 depois de Cristo, ele fala quarta-feira. Ele sabe exatamente. Ele não tem acesso, né, mentalmente ao raciocínio, né, que leva essa resposta. Ele simplesmente tem essa resposta. Além disso, esse cara em específico, que não sabe amarrar o sapato, que não sabe tomar banho sozinho, né? Ele tem mais de 15 mil livros decorados de cor. Mas decorado de cor, assim, fala, Vitor, página 189, segundo parágrafo. O cara começa. As plantas, não sei o que, tal. Entende que isso, enfim, como eu disse, na nossa sociedade a gente tende a tratar tudo como patologia, né? Tudo que forma o desvio. Mas, na verdade, essa é uma outra forma do cérebro funcionar. Entende isso? Esse cérebro, ele funciona diferente, né? Ou seja, para comportamentos sociais, talvez ele não seja tão funcional, mas para comportamentos lógicos, para matemática, para mecânica, é um pensamento extremamente forte, né? Ou seja, existem variações entre as Os pessoas. focos. Existem pessoas que têm extrema facilidade de se concentrar, pessoas que já não têm tanta facilidade. Existem pessoas, entende isso? Pessoas totalmente diferentes, umas das outras, e variando, inclusive, de acordo com a idade, né? Então, isso, ao meu ver, invalida o argumento do Locke de que todo mundo que entrar em contato com uma coisa vai aprender aquela coisa, né? Eu acho que isso é interessante, mas, por outro lado, eu acho que não invalida a ideia de que, por meio da experiência, você aprende coisas. Se você nunca tivesse dirigido, provavelmente não saberia dirigir, né? Se você nunca tivesse entrado em contato com falantes do português, talvez você não soubesse falar o português. Enfim, agora, Vitor, eu pergunto. Será que uma forma mais simples de explicar e de invalidar essa situação é que, tipo assim, se você analisasse uma situação, se colocasse três pessoas dentro de uma sala onde acontecesse a mesma coisa para todas elas, cada um ia lembrar de coisas diferentes e detalhes diferentes, né? Não, eu te dou um exemplo aqui. Inclinação ideológica. Vamos supor, não vamos aqui entrar em questão aqui, mas vamos supor que você é um apoiador fanático do Bolsonaro, ok? E vamos supor que aqui você acabou de entrar em contato com uma notícia fake falando bem do Bolsonaro, falando, por exemplo, que ele é a pessoa que mais negociou vacinas no mundo até hoje. A probabilidade de você acreditar nessa notícia falsa é mais alta do que alguém, por exemplo, que não é fã desse político, que é contrário a ele. Você entendeu essa lógica? Por exemplo, a minha tia Maria, eu já falei bastante dela aqui em aula, ela manda fake news todo dia. Ela gosta desse político aí, em específico. Todas as notícias falsas, além de serem falsas, elas têm um viés muito claro. Elas são contra todos os que são contra esse senhor e puxam ali coisas que são favoráveis a esse senhor. Ou seja, duas pessoas expostas à mesma notícia falsa vão ter probabilidades diferentes de acreditar, por diversas razões. Aqui eu falei ideologia, mas sei lá, você pode. O idioma, né? Você não fala o idioma, enfim. Então são várias circunstâncias. Agora, uma outra coisa.
É, o, o John Locke ele diz que não vem nada de fábrica, que não existe nenhum conhecimento de fábrica. Eu pergunto, ele está certo ou errado, na sua opinião? Eu acredito que, na verdade, é como você falou lá atrás, né? Alguns segundos atrás. Existem pessoas que têm mais foco, que, tipo, eu acredito que tem pessoas que elas têm aquela paixão e têm aquele, tipo, querer, aquela coisa que, tipo, a mesma coisa se tem aquela pessoa que pega aquela coisa pela primeira vez e é como se ela tivesse feito aquilo desde o início da vida dela. Mas tem outras pessoas que se pegarem isso pela primeira vez, elas vão ficar tipo, tá, e aonde que eu faço, aonde que eu aperto, isso e aquilo. Mas não significa que se essa pessoa que não sabe o que fazer treinar, ela não possa ser igual ou então até melhor do que essa pessoa que pegou pela primeira vez e, nossa, como se tivesse feito. Então, eu acredito que tem pessoas que sim nascem já, sei lá, premeditadas para aquilo, mas não significa que aquela pessoa que não que acha que não é boa para aquilo não possa se tornar boa para aquilo, entendeu? Entendi. Por isso que eu digo que você é criativo. E é bom de argumentação. Eu não tô aqui puxando saco, não. Você tem uma boa oratória, sabe defender o seu ponto de vista. Vitor, pergunto: você tá vendo a minha setinha? Sim. Ou essa expressão aqui, ó, que essa moça tá fazendo? O que será que ela indica? Ou ela chupou limão ou ela tá com nojo de alguma coisa. Ou é nojo ou azedo, né? Exatamente. E essa aqui? Ela tá dando risada de Acabou alguma de coisa me muito ver. engraçada. Tá super feliz. E essa aqui? Levou um susto, tá assustada, tá assustada. E essa aqui? Tá fazendo que tá brava, mas eu não sei se quando ela tá brava ela faz essa cara, mas Vai tá saber, brava. né? Dá pra acreditar que tá bravo. E essa aqui? Sei lá, parece que tá morta, cara. Tá meio triste, é deprê essa aqui. O... Bom, essa aqui tá estranha, né? E essa aqui, ó? Essa aqui. É, Essa aqui. Essa essa aqui. daí é tipo, por que eu vim parar aqui, entendeu? Cala a boca. Não está gostando da nossa conversa. Agora eu pergunto, Vitor, o mundo é muito grande. A enciclopédia de Oxford, por exemplo, fala mais de 1.500 sociedades humanas. Eu pergunto, nas outras sociedades, essas expressões, elas se repetem para as mesmas coisas? Por exemplo, lá na Polinésia Francesa, né, que não teve contato com o brasileiro. Se a gente imaginar uma tribo de coletores e caçadores que nunca entrou em contato com a civilização, o sorriso é felicidade, essa expressão é o nojo, essa expressão aqui é de indiferença. As expressões elas vão ser as mesmas? Acredito que sim. Acho que E, o que pode mudar, acho que é um pouco do entendimento, né? Tipo, de cultura. Por exemplo, um sorriso aqui é só um sorriso. Agora, tipo, é, em outro país onde uma garota não pode sorrir, pode ser considerado algo muito com que é audacioso. Nossa, você está sorrindo, você um está me provocando. flerte, né? Exatamente. Então, exatamente. O que muda é a forma de expressar todas essas coisas em cada cultura. Tem culturas, por exemplo, que as pessoas elas são motivadas a fingir, por exemplo, que estão felizes, tal. Mas o significado, né? Se você for a uma aldeia de coletor e caçador, né, e perguntar o que é essa cara aqui, ele vai entender que é susto. Sim, O que é essa cara aqui? Ele vai entender que isso é felicidade. E isso não foi aprendido por meio da experiência. Isso é inato. Isso vem de fábrica. Ninguém precisa ensinar isso. E a gente tem duas evidências disso. A primeira são cegos. Pessoas que já nasceram sem nenhuma visão e nunca viram um rosto humano, elas fazem exatamente essas mesmas expressões sim. nas situações, né, onde as pessoas com visão, né, vão
Ou seja, se você contar uma piada para o cego, ele não vai fazer a cara de nojo, ele vai rir, ele vai achar engraçado, né? Se você, sei lá, belisca, dá um tapa na cabeça do cego, ele vai ficar bravo, né? Vai fazer essa expressão, né? Além disso, uma outra evidência é a ressonância magnética 4D. É um exame, né? Enfim, você vê, ele faz uma reconstrução ali da imagem ali da criança, e a criança faz todas essas 7 expressões já no útero. A cara de medo, a cara de desgosto, de impressionado, de confuso, de raiva. As crianças já fazem todas essas expressões. Além disso, outras coisas como o bocejo, por exemplo. O bocejo se, por exemplo, você está num lugar, Vitor, e a pessoa começa a bocejar, isso é meio contagiante. Você começa a bocejar também, e isso é uma coisa que vem de fábrica também. A fome, o sono. Não existe uma cultura, por exemplo, em que as pessoas não dormem, né? Fala, não, a cultura lá na Polinésia, lá não dorme, é proibido dormir, eles ficam acordados o tempo todo. Ou além disso, o horário de dormir. A maioria das pessoas dorme à noite, né? É um comportamento da nossa espécie, né? Da espécie humana. Então, eu posso dizer claramente que, ao meu ver, John Locke ele força um pouco a barra ao dizer que não existe nada inato, porque existe muita coisa inata. Aliás, a nossa propensão de ser seletivo nos estímulos, né? Nós escolhemos prestar atenção mais em humanos do que em outras coisas. Porém, contudo, concordo com ele que a experiência é muito relevante. Ou seja, apesar de você, Vitor, já nascer com as expressões, o falar, você teve que entrar em contato com outros falantes, entende? E, obviamente, isso nos faz singulares, né? Porque um cachorro entra em contato com pessoas falantes e ele mesmo não fala. E eu trago aqui até uma história interessante. No início do século XX, 2 irmãs, essa é uma história clássica, Amala e Kamala, se perderam na Índia dos seus pais e elas foram criadas por lobos até uma idade significativa, até uns 8, 9 anos de idade, e elas desenvolveram todos os comportamentos de lobo. Por exemplo, elas não andavam ereta, elas andavam de 4 apoio, né? Elas não sentavam na mesa para comer, elas comiam direto no prato, elas não falavam, elas latiam, elas uivavam, ou seja, vários comportamentos de lobo, como por exemplo esse aqui, ó, na hora de dormir, essa é uma posição de cachorrinho dormir, né? Você aninhado um no outro. Aninhado, né, para você compartilhar o calor, né? Enfim, quem aqui já viu cachorrinho pequeno dormir, sabe, né, que essa aqui é a posição, né? Ou seja, as meninas, né, apesar delas terem o mesmo aparelho cognitivo, o mesmo computador, né, que nós, os softwares que foram instalados nesse computador através da experiência foram diferentes do nosso, né? Mas, né, contudo, existe uma idade para o aprendizado, né? Quando elas foram resgatadas, elas moraram numa espécie de um convento, os padres tentaram, né? Imagina um padre, né, pegar essas meninas, né, tentar ensinar de toda forma possível, elas a falarem, a se vestir, e não deu muito certo, não. Para dizer bem a verdade, elas acabaram morrendo de depressão, né? E aprenderam uma meia dúzia de palavras, o que denota aquela história, né? Que não basta você entrar em contato, a experiência. Existe um tempo biológico para isso. Bom, e o Vitor está aqui comigo. Vitor, não foge não. Então aqui, ó, vamos resumir aqui o comportamento do Locke para a gente já fechar com o Descartes. Então ele vai dizer que todo conhecimento humano deriva da experiência, como essas experiências que a gente falou hoje aqui, dirigir, qual que era o seu esporte mesmo? Esqueci. Vôlei. Fazia aquele saque jornada, né? E que ofuscava a vista, né? Então, aqui, vamos usar a lógica. Então, por conta do fator 1, que é não haver conhecimento que não seja pela experiência, nós podemos supor que não existe nenhum conhecimento humano que já esteja lá, né? Que seja inato, como aquele jogo que vem gratuito com videogame. Isso não existiria. Então, nesse caso, por conta de todo conhecimento, vida e experiência, e não ter nenhum conhecimento inato,
a gente pode entender que os seres humanos, eles são algo como uma folha em branco, ou seja, algo que se desenha a partir da experiência. Ou seja, Vitor jogou vôlei, então adiciona lá um desenho de vôlei. Vitor cantou no chuveiro, então adiciona aqui um cantor. Meu Deus, eu Vitor... sou de Sims. Oi? Eu sou um The Sims. Exato, né? Exato. Nossa, esse jogo é muito legal. Desenterrou, hein? Fazia tempo que eu não ouvia falar do The Sims. Enfim, então, mesma coisa lá, o seu The Sims, né? Conforme você vai fazendo as coisas, vai aumentando a pontuação dele nas coisas, né? Sei lá, você cozinha bastante, vai aumentando ali a barrinha de habilidades culinárias, né? Então, nesse sentido, o Locke vai entender que a experiência é a base para o conhecimento e para as habilidades. Ou seja, o ser humano seria como uma espécie de uma massa. O que a gente pode dizer de bom e ruim desse ponto de vista? Bom, porque, de fato, né, a experiência ela é a base do nosso aprendizado, principalmente em campos especializados, né, como a programação. Não imagino que vai aparecer um gênio do nada, desce o Chico Xavier nele, ele começa... não creio que isso vai acontecer. Mas, por outro lado, né, existem inclinações inatas e outros fatores, né, como a variação biológica entre as pessoas, ou mesmo o estágio da vida das pessoas, que vai, né, enfim, modular a forma como o indivíduo ele vai aprender. Agora, Vitor, eu pergunto, quando você morrer, desculpa eu perguntar dessa forma, mas para onde você vai? Sei lá. Não, debaixo da terra é com certeza, não sei. Vitor, é uma pergunta Tá. existencial, Nossa. Vitor. Ai, Você vai eu. para o paraíso, você vai ficar vagando como um fantasma, é isso, assim. Entendi. É pra eu interpretar, tá? Meu Deus. Olha, dependendo do que muitas pessoas religiosas falam, acho que eu vou pro inferno, hein? Mas, assim, talvez eu vá pro céu e daí eu desça de polidense. Depois eu vou te contar uma piada um dia sobre o inferno, mas eu acho que não pode estar gravando esse dia aqui, porque senão religiosos dirão que eu sou intolerante. Mas esse carinha aqui, o René Descartes, ele muda bastante o tom da conversa, do que estava rolando até então. Aliás, esse carinha aqui é um dos pais da ciência, desse método que a gente conhece hoje. Então, por exemplo, se o Vitor quer saber alguma coisa, vai pensar numa hipótese, que é uma resposta provisória para aquilo. E ele vai desenvolver um método para testar essa hipótese. Né? Vamos supor que você desconfie que tem uma barata no seu armário, e você cria uma hipótese. Né? Fala, bom, eu joguei lá um troll, uma meia suja ali, né? Talvez ela esteja atrás daquela barata, e você trava um método, por exemplo, um método observacional, que é pegar uma cadeira, subir e ver se a barata está lá. Se a barata estiver, você corroborou o seu método. Se a barata, a sua hipótese, né, se a barata não estiver, a sua hipótese está invalidada. Por mais simples que seja essa lógica, essa é a lógica da ciência, e foi esse cara aqui que trouxe isso aqui de maneira mais sistematizada. E ele tinha uma visão diferente, que era diferente do Thomas Hobbes. Ele não acreditava que as pessoas eram ruins por natureza, ele não acreditava que as pessoas eram boas por natureza, ele não acreditava que as pessoas eram folhas em branco. Aliás, ele nem acreditava que a pessoa era uma única coisa. Ele dizia que havia uma dualidade, ou seja, que o indivíduo ele era duas coisas, que o indivíduo ele era a mente e o corpo. E essas duas substâncias eram substâncias diferentes. Ele dizia o seguinte, que o corpo era como uma marionete. Deixa eu perguntar, Vitor, você joga videogame? Sim. É uma pergunta ruim isso, mas o GTA, você já jogou? Já. Para quem nunca, né? Então, quando você joga o GTA, você é o CJ. Você consegue controlar o CJ? Sim. Você consegue fazer ele andar para frente? Sim.
Você consegue fazer ele bater em outras pessoas? Sim, Você consegue fazer ele roubar carros? sim. Fazer sexo? Diz que sim, Você mas tem... pelo que eu olhei lá dentro, não tem ninguém fazendo sexo. Não tem, né? Fica só o carro mexendo e ele fica parado, Exatamente. né? Interessante que ambos já buscamos já verificar. É o método empírico observacional, né? Se a pessoa tiver mexendo, enfim, gostei gostei. E pergunto, o CJ, ele pensa? Não. Não. Ele só, quem é a massa pensante que controla o corpo é você. Concorda? De certo ponto, sim. Tá, vamos falar Sim, que sim, sim. sim, sim. Vou dar um outro exemplo. O seu carro, quando você dirige, você consegue chegar a 40 por hora? Sim. Que bom, né? Que bom, que bom. É, que senão ia ser uma carroça, não um carro. Você consegue fazer curvas, Vitor? Consigo. Consegue andar numa ladeira? Sim. E sim, o carro ele tem que fazer várias coisas diferentes nesse meio tempo, né? Ele tem que desenvolver velocidades diferentes, ele tem que acionar freio, ele tem que acionar luz disso, luz daquilo, mas o carro ele não pensa. O carro ele é apenas uma máquina que responde aos seus comandos. Você é a massa pensante aqui. Concorda com isso? Concordo. Apesar de que se der um pau, eu não vou saber resolver. Perfeito, perfeito. Assim como é com o nosso corpo físico, de fato. Né? Se acabar, se nesse momento dá um pau, por exemplo, no seu. Como que chama aquele negócio que não serve para nada? Pâncreas, apêndice, né? Apêndice, te dá um apendicite. Você sabe, nesse momento, abrir e costurar e resolver isso? Não, né? Imagino, tomara que não, né? Torço para que. Apesar dos meus anos de formado em Grey's Anatomy, não sei. Perfeito, perfeito. Minha mulher adora também essa chatice. Agora é This Is Us, não é mais o Grey's Grey's Anatomy. Anatomy. Eu já vi todas as histórias já do. E é É, interessante que é um hospital que as pessoas só namoram e vivem dilemas existenciais, né? Ninguém trabalha, né? Naquele lugar, né? Enfim, mas vou te dar um último exemplo. A gente, um drone. Você já pilotou um drone? não. É muito legal. Vitor, por que você nunca mexeu no drone? É muito divertido. O drone, né, você tem, enfim, claro que acho que vai depender do modelo, né, mas o que eu brinquei do meu colega parece um joystick assim do Xbox 360 e no meio você tem uma telinha ali, como se fosse uma telinha de GPS, Sim. que são os olhos do drone, né, a câmera. Então você consegue voar para tudo quanto é lugar, e até eu, que sou tosquíssimo, consegui fazer manobras ousadas, né? Levar o drone para perto do prédio sem ele bater na janela, né? Enfim, então você consegue fazer várias coisas, você enxerga o mundo pelos olhos do drone, mas você não é o drone. Você é a massa pensante que controla o drone. Concorda com isso? Sim. Então, dentro dessa lógica, a argumentação do René Descartes é que nós não somos o corpo. Nós Somos o somos, na cérebro. verdade, um espírito que não está nem dentro do corpo, está fora do corpo. Ele vai chamar isso de espírito animalis. E esse espírito, ele usa o cérebro como uma antena receptora de sinais para que essa massa pensante consiga interagir com o mundo. Ou seja, esse espírito ele vê pelos nossos olhos, ele escuta pelos nossos ouvidos, enfim, ele cheira, tal, ele vivencia o mundo, ele atua no mundo, mas ele não é o corpo, né? É uma ideia muito louca. Repetindo, são The Sims, então. Então, seria basicamente isso. É uma argumentação, assim, não é totalmente novo. Aristóteles falou alguma coisa assim, mas de uma forma. Adolfo, fica à vontade. O Adolfo está falando que vai dar uma saída. Fica à vontade depois, só corre aqui na nossa live.
lá gravada. O Vitor, o Aristóteles ele diz o seguinte, que haveriam 3 tipos de alma. Uma seria uma alma apenas reflexiva, que nada sente. Ele diz que essa alma seria dos vegetais. Uma outra alma que seria capaz de sentir dor e prazer. Essa alma seria a alma dos animais. E haveria uma outra alma dotada de razão, ou seja, que consegue controlar a sua vida conforme a sua vontade. Essa seria uma alma unicamente humana. Mas ele não explicou direito, né, o que seria essa alma, aonde estaria essa alma, aliás, nem tinha cérebro na jogada. Ele dizia que o cérebro era uma espécie de um radiador para esfriar o corpo. A função do cérebro era produzir catarro, para o catarro gelar o corpo. Enfim, é bem doido, né? Essa do catarro. É muito moderno, na verdade, o fato das pessoas olharem para a cabeça e falar, não, tá na cabeça o negócio, né? E o Descartes foi um dos primeiros. Ele abriu o cérebro e ele se deparou com a glândula pineal. A glândula pineal, de fato, hoje, Vitor, se a gente estivesse no laboratório e abrisse um cérebro, o mais diferente que ia ter dentro era a glândula pineal. Sabe, que nem que você entra, sei lá, numa loja, só tem sapato preto e tem um Nike SB dourado ali, todo mundo vê, né? É a mesma coisa. A glândula pineal, ela é como se fosse uma caixinha. Tem um grande lá na geladeira. Não, tô falando aqui. Falaram comigo aqui em casa, desculpa. Ah, não, fica tranquilo, Vitor, fica tranquilo. Então seria uma espécie de uma caixinha de cristal. Ele parece com uma caixinha de cristal. Aliás, a glândula pineal seria o olho de Horus, que os egípcios fazem referência. Eles também já prestaram atenção. Hoje a gente sabe que essa área do cérebro ela é relacionada à produção de melanina. Ou seja, quando você diminui a quantidade de luz, ela produz melanina e isso te induz ao sono. A gente sabe que hoje ela serve para isso. Mas o René Descartes dizia que ela era a antena parabólica que juntava o espírito com o corpo. Aqui, Vitor, vou te falar uma coisa. Essa ideia de que o cérebro que faz o pensamento, ela é nova. E ela vai surgir no final do século XIX, quando um cara passa lá por um acidente e, na verdade, entra aqui uma barra e sai pela ponta da cabeça aqui e arranca a amígdala dele, que é o processador de emoções, e ele se torna um cara totalmente insensível. Insensível e incontrolável. Por exemplo, com a mulher dele de mão dada na rua, ele via uma outra, largava, saia correndo e ia lá agarrar, né? Caraca. Nesse nível, né? Tem uma história que conta até que a filha dele estava atacando fogo na casa e a mulher gritou, né? Acuda, né? Faça alguma coisa. Ele fala, depois eu vou, né? Meio calmo, assim, e tal, né? Então, daí em diante, a gente passa a entender que é o cérebro que faz a consciência. Mas o que o René Descartes sugere é justamente o contrário. É a consciência que anima o corpo. Ou seja, é possível haver uma consciência sem corpo. Na sociedade ocidental, quando, por exemplo, o indivíduo ele tem morte cerebral, a gente não vê mais coisinha elétrica, desliga a máquina, porque a gente entende que a consciência não está lá. Não é assim no mundo inteiro. No Japão, por exemplo, a máquina permanece ligada, porque se entende que a consciência está espalhada pelo corpo inteiro. Ela não está localizada numa única área. Hoje, acho que eu vou bagunçar um pouco a cabeça aqui de vocês. Hoje, a física quântica, por exemplo, ela confirma essa ideia de que é a consciência que faz a matéria e não o contrário. Explico. Não sei se vocês já ouviram falar no experimento da fenda dupla. Então, imaginem aqui que isso aqui, que eu sou uma parede e que cada dedinho meu é um buraquinho. Se você chutar uma bola, a bola pode passar nesse buraquinho ou nesse, mas não nos dois ao mesmo tempo. Concordam com isso? A partir do momento que você tira o observador da sala, a bolinha ela passa nos dois. Ou seja, ela não é mais física, ela se torna uma onda.
É doido isso, né? Então, nesse sentido, haveria, né, a possibilidade de haver consciência sem corpo. Aliás, vocês já viram já um filme chamado A Transcendência, do Johnny Depp? É um filme, ele faz um upload da mente dele e a mulher dele joga a mente dele na internet e ele usa todos os processadores do planeta para ser a mente dele. E é uma mente criativa que cria tecnologia, etc, etc. Essa vai ser uma mente que existe, né, fora de seu corpo. O René Descartes ele vai dizer o seguinte, que essa entidade metafísica, esse fantasma, né, que vai ocupar a máquina, ele já vem dotado de alguns conhecimentos inatos. Um seria a ideia de Deus. Se a gente imaginar, claro que cada cultura vai ter uma ideia de Deus, mas essa ideia que existe algo maior, onipotente, onipresente, que está vigiando, que está por perto, ela é uma ideia universal. Em todas aquelas 1.500 sociedades humanas que eu falei no começo da aula, existe alguma ideia de Deus, e essa ideia é vista também em crianças que não entraram em contato com nenhum tipo de religião. Elas sentem que existe, elas têm uma inclinação em acreditar que existe algo maior que elas não podem entender. René Descartes diz também que existe uma inclinação inata da ideia de certo e errado. Ou seja, claro que o que é certo e errado tem uma modulação cultural, mas que existem coisas certas e que existem coisas erradas. Por exemplo, na maioria das culturas humanas, aliás, não sei se vocês têm psicologia, mas Freud dizia isso, na maioria das sociedades humanas, existem 3 restrições fundamentais, que são consideradas erradas, né? Sendo elas o homicídio, o incesto, ou seja, você copular com alguém da sua própria família, de sangue direto, e o canibalismo. Né? Em todas as sociedades, na maioria das sociedades, essas 3 coisas seriam consideradas erradas. Né? E uma terceira inclinação seria uma ideia de belo, ou seja, de novo, claro que o que é bonito ou feio varia de cultura para cultura, mas de que existem, né, coisas bonitas e coisas que não são bonitas, este se trata de um conceito universal. Gente, no nosso material eu deixei para vocês um filme para a gente refletir um pouco sobre essa ideia. É um filme chamado Os Substitutos. É um filme do Bruce Willis, aonde é uma sociedade onde as pessoas jogam The Sims o tempo todo, como o Vitor aqui. Ou seja, as pessoas elas ficam em casa conectadas a máquinas, e essas máquinas são robôs que vão interagir na vida real. Ou seja, elas vão andar na rua, né? Mas são robôs humanoides, né? Ou seja, as pessoas elas vêm pelo olho do robô, elas sentem na pele, elas conseguem fazer tudo, mas o corpo delas está em outro lugar. Ou seja, seria a situação que eu creio que seria mais próximo do René Descartes. Uma outra situação aonde eu creio que a teoria do René Descartes talvez existisse seria na hipótese de simulação. Enfim, eu não sei se vocês estão habituados com isso, seria a hipótese de Matrix, ou seja, que o mundo seria uma simulação. Essa hipótese, ela passou a ser pontuada de maneira assim mais certeira com um cara chamado Daniel Bostrom, que ele diz o seguinte: em 2045 vai ser possível simular uma realidade virtual que vai ser tão real que ela vai ser indistinguível da realidade. E agora entra a matemática e a lógica. Se em 2045 isso vai ser possível, é muito mais provável que isso já tenha acontecido e que nesse momento nós estejamos vivendo em uma versão simulada de algum passado alternativo. Bom, qual seria o problema dessa lógica? O problema é que quando nós chegarmos a 2045 de novo, nós vamos inventar uma simulação dentro da simulação e pode chegar um momento
aonde o computador central, né, ele se sobrecarregue e mundos inteiros comecem a desaparecer. Então, essa seria uma hipótese também de um mundo totalmente simulado, aonde mente e corpo seriam unidades distintas, né? E Aliás, lembrar do filme do Leonardo DiCaprio, do sonho dentro do sonho, dentro do outro sonho, dentro do outro sonho. esse é o... como chama esse filme? A Origem. A Origem, A Origem. Nossa, esse é um filmaço. Aliás, enfim, a visão que eu faço desse filme são simulações de computador. Uma simulação que entra dentro de uma outra simulação, enfim, matematicamente falando, é mais provável que nós estejamos vivendo hoje em uma realidade simulada do que nós não estejamos vivendo. Enfim, claro que eu estou falando apenas de um exercício matemático, né? Agora vamos supor outro exemplo mais bobo. Não sei se vocês já viram aquele filme Se Eu Fosse Você. É uma comédia nacional em que acontece uma coisa e o marido e a mulher trocam de corpo. Esse trocar de corpo, na verdade, você está trocando de espírito. O espírito A foi para o corpo B, o espírito B foi para o corpo A. Enfim, o que teria de bom e de ruim nessa teoria? Eu acho que de bom teria essa questão dos conhecimentos inatos, todos esses conhecimentos inatos que ele cita, né? A ideia de Deus, de belo, e de certo e errado, elas são universais, ao ponto de nós imaginarmos que existem mesmo inclinações inatas nesse sentido. Se nós imaginarmos, por exemplo, crianças com um pouco mais de um ano, elas brigam entre si quando elas veem uma outra criança sendo injusta umas com as outras. Existe uma protonoção de justiça, né? Como, por exemplo, a ideia dos ciúmes, né? Também seria uma inclinação nesse sentido, da mesma forma que a ideia de Deus, da mesma forma que a ideia de belo, né? Uma outra coisa que eu gosto muito é que essa teoria ela casa com a física quântica. Vai diferir, evidentemente, do nosso materialismo, que vai entender que nosso cérebro que cria a cognição e vai pautar, né, a possibilidade da existência da inteligência mesmo sem corpo, né? E aqui eu posso chamar atenção para a inteligência artificial. Aliás, existe um livro aqui do Nick Bostrom chamado A Superinteligência, já é um livro antigo, mas eu recomendo que todos leiam. Enfim, ele conjectura várias coisas, como, por exemplo, uma inteligência, ela pode fugir do laboratório e ganhar o mundo, por exemplo, né? Enfim, né, com um poder de processamento, né, cada vez maior, né, e a compreensão dos processos quânticos, possivelmente, em algum momento, nós teremos uma inteligência que é superior à nossa. Nesse momento, a pergunta que eu deixo por que razão essa inteligência superior à nossa aceitaria se submeter à nossa inteligência inferior? Se nós imaginarmos, né, olharmos para o reino animal, né, o que nos faz estar no topo da cadeia alimentar não é a força, não é a beleza, não é a astúcia, é a inteligência, né? E espera-se que uma outra espécie mais inteligente ela venha a nos solapar, né? Enfim, nossa, deu uma viajada bruta aqui. Deixa eu já fazer um resumo aqui para a gente finalizar, gente. Bom, então, em suma, hoje a gente falou de dois pensadores, enfim, que discordam tanto de Locke quanto de Rousseau. O primeiro foi John Locke. John Locke vai entender que a experiência é a base do conhecimento humano e que não existe nenhum fator inato, ou seja, nada que venha de fábrica. Ou seja, se o homem se tornar bom, ruim, feio, ou sei lá, o que o homem se tornar vai depender das suas experiências. É a sua experiência, é a história de vida que vai constituir o indivíduo de maneira geral. O que a gente pode trazer de bom e de ruim? Bom, a experiência, né? Treino, você não vai ter um atleta de ponta que nunca treinou, né? Ele para todos, né? A experiência ela exerce, né? Contudo, como eu mostrei, pessoas diferentes, né, expostas ao mesmo estímulo vão
internalizar isso de maneiras diferentes, por uma série de motivos, né? Além disso, existem sim conhecimentos que nós podemos entender como inatos. Descartes já bagunça a história toda. Não diz que nós nem somos a mesma coisa, nós somos duas unidades diferentes. Aliás, esse aqui é o filme do Bruce Willis, muito legal, gente. Os Substitutos, sugiro que vejam, vai dar para entender bem essa noção de tudo que eu estou falando aqui, de você ser um The Sims, né, de você ser um Avatar, ou mesmo o filme Avatar. Lembram-se, gente, do filme Avatar? Para o cara virar o alienígena lá, o cara era humano. Ele entrava numa máquina e, através da máquina, ele acessava o corpo do alienígena e controlava o alienígena. Mas ele não era o alienígena, né? Ele era o humano que estava longe dali. Então, a argumentação do Descartes é parecida. Nós seríamos duas coisas, né? Mente e corpo. Mente, uma coisa não física, corpo, uma coisa física, e a mente, né, que é a coisa não física que vai controlar o corpo, através de funções que são conscientes e inconscientes. Um cálculo, por exemplo, na hora de dirigir, inconsciente. Mas quando você fica sozinho pensando, se imaginando, por exemplo, dançando, sei lá, Queen depois da pandemia, enfim, não importa, né, o que pense na sua cabeça. Esse é um mundo não físico, apesar disso, é um mundo que existe e que exerce influência em relação ao mundo físico. Então, essa é a lógica dualista, né? Nós não seríamos uma única unidade, e sim duas, e possivelmente existiria a possibilidade de viver sem corpo, né? O que tem de interessante nisso? Ao meu ver, esses conceitos que ele diz que são inatos, como a ideia de Deus, de certo e errado, e também de estética, né? E também o fato, né, de hoje essa teoria casar com a física quântica, casar com a teoria da simulação. Isso eu acho interessante, mas de ruim, enfim, é difícil corroborar, né, se existe ou não uma alma metafísica, uma unidade desse tipo. Então, aliás, teve um cartesiano chamado Tim Maia, que gravou um disco chamado Mundo Racional, onde ele fala exatamente disso, o fato de que nós não seríamos o nosso corpo, e sim a mente não estaria no corpo, e que seria possível expandir essa consciência, essa mente, e ela chegaria em outros mundos e universos e entraria em contato com outros seres. Enfim, poderia ser o chá de cogumelo também, mas a inspiração cartesiana certamente estava presente. Então, aqui, em suma, né, o René Descartes vão dizer que mente e corpo são unidades distintas. Nesse sentido, não é o corpo que faz a mente, como a gente entende na sociedade contemporânea, mas é a mente que anima o corpo. Ou seja, como se o corpo fosse um boneco do The Sims, né? E a mente o operador. Então, nesse caso, ele vai falar de um espírito animalis, um tipo de entidade metafísica que usa o corpo como uma máquina, né? E, através do corpo, esse espírito entra em contato com o mundo, pelos sentidos, né? Visão, audição, tato, olfato e paladar, e vai tomar decisões, e o corpo executa. Como exemplo, podemos denotar um tipo de avatar, né? Um corpo que é usado como uma máquina. Daí surge a expressão fantasma na máquina. E essa entidade metafísica já teria algumas ideias inatas. Enfim, então, como aqui, ó, né? Essa seria as lógicas. Gente, eu vou ler com vocês a questão de frequência e depois eu abro aqui para dúvidas, comentários e outras questões de forma geral. Vamos lá. Não. Puta, a questão não está aqui. Gente, o professor vai colocar a questão lá. O Ava sumiu com a questão. Enfim, mas é uma questão que não tem certo e errado, apenas a opinião de vocês questionando aqui, enfim, esses dois conceitos vistos em aula. Então, depois que a gente terminar aqui, entrem depois de 2 minutinhos que já vai estar lá. Vou dar um copia e cola. Gente, deixa eu fechar a câmera. Pergunto, alguém tem uma questão? Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria